Amém. Isaías capítulo 1 diz: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Você pode se sentar, irmãos? Mantenha a sua Bíblia aí em mãos. Essa visão de Isaías, essa palavra que ele recebe, veja o que acontece. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias. Nos dias de quem? Uzias, Jotão, Acás e Ezequiel, reis de Judá. O ministério de Isaías atravessou muito tempo e pegou todos esses reinados. E foi reinado em cima de reinado e não houve mudança. Cá entre nós, eu e você, já vimos muitos reinados, não já vimos? Já vimos a Igreja de Jesus Cristo receber muitos homens que tiveram o seu destaque, tiveram as suas posições, mas não vimos mudança no tempo que foi ficando aí para trás. Não vimos mudança nenhuma. O que víamos era ali está dando resultado, então vamos copiar de lá. O outro, veja o absurdo, a Igreja de Jesus Cristo chegou ao ponto de copiar o satanismo, porque buscava resultado de gente, de multidão, de dinheiro. As igrejas passaram a implantar dentro dos seus territórios a capoeira. Quem chegou a ver isso implantado em igreja? Ninguém chegou a ver? Viu, né? Então, eu participei de uma igreja onde tentaram implantar a capoeira, porque era uma maneira de prender os jovens, mas não era uma maneira de dar-lhes crescimento espiritual. Era só para prendê-los momentaneamente dentro da igreja. Igrejas que viviam de número, de quantidade e não de qualidade. Isaías contempla vários reis surgirem, várias situações se somarem, mas dia após dia, ano após ano, a sua profecia de juízo continua valendo, porque não há posicionamento. Os líderes que foram assumindo o trono de Israel tiveram momentos de alta e momentos de baixa. Momentos de alta, momentos de baixa. Às vezes vinha o inimigo, eles não vamos clamar o Senhor, e viam o resultado glorioso do Senhor, mas o inimigo foi derrotado, o inimigo fugiu, o inimigo se afastou. Vamos voltar para as nossas orgias. Mas a Escritura diz que nós temos que ser firmes e constantes. Irmão, Deus te chamou não para contemplar mais um reinado, mas para ser o rei de uma nova dispensação. Foi para isso que Deus te chamou. Mas sabe o que acontece? Com muita gente que está aqui dentro da geração de Jesus Cristo hoje e outros que nos ouvem lá fora, muita gente ainda não entendeu que o seu crescimento tem que ir além de um simples membro de igreja. Lá fora, quando você pisar em qualquer canto, você tem que ser soberano. É você o sal da terra, é você a luz do mundo. Mas muitas mentes aqui dentro ainda não se libertaram do cativeiro das dispensações antigas.
Qual era o cativeiro da dispensação antiga das outras igrejas? Irmão, vai lá, trabalha, seja o melhor funcionário, vem aqui, entrega o teu dízimo e pronto, irmão, você já está abençoado. Você tem até um emprego, sabe como é difícil ter um emprego nessa sociedade? Te acostumaram, irmão, a comer migalha. Te acostumaram a viver como escravo. Geração Jesus Cristo foi implantada para te libertar. Você não tem que ter um empreguinho, você tem que ser sacerdote do Deus vivo. O que te sustenta não é o teu emprego. O meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Viver da fé não é ter um empreguinho, não é ter um bom salário. Eu ganho 5, eu ganho 10 mil por mês, mas vive tão bem quanto eu. Ninguém nesse planeta, não interessa o dinheiro que ganhe, ninguém vive melhor que eu. Além de eu não ter falta de nada, mesmo que eu não ganhe 3 mil, nem 5 mil, nem 10 mil, além de eu não ter falta de nada, eu tenho um Deus que me consola, me ampara em situações que o dinheiro não poderia me consolar nem me amparar. Ninguém vive melhor que eu. Nós estamos aqui para você entender que você precisa ser liberto de conceitos deste mundo. Mas veja que, por exemplo, Ezequias, nós conhecemos milagres no reinado de Ezequias, não conhecemos? Conhecemos, e como conhecemos? Mas mesmo assim, Isaías atravessa ali o tempo de Ezequias. Lembra quando, olha, a filha de Sião maneia a cabeça por detrás de Senaqueribe? Era qual reinado? Ezequias. Mas mesmo assim, palavras de juízo são deixadas dentro do ministério de quem? De Ezequias. Irmão, Deus não está procurando crente eletrocardiograma. Sobe, desce. Sobe, desce. Parece aquele sismógrafo, né? Aquele equipamento que marca a graduação do terremoto. Sobe e desce. Irmão, você tem que ter uma linha traçada para cima e ir até o fim. Não pode ficar, hoje eu estou bem, hoje eu estou mal. Como é que hoje está bem, hoje estou mal? Hoje eu refreio a língua, amanhã eu falo demais. Hoje eu estou bem, hoje eu estou mal, amanhã eu estou mal. Se eu conseguir refrear minha língua hoje, a minha vida inteira tem que ser refreando minha língua. Senão hoje eu estou bem e amanhã eu estou mal. Se eu hoje me mantive no prumo da palavra de Deus, hoje eu examino a minha vida, caramba, eu estou perfeito. Amanhã eu tenho que estar perfeito também. Eu não posso um dia estar bem e outro dia estar mal. Isto não é cristianismo, isto é brincadeira. Isto é não levar Deus a sério. Eu tenho que me envolver com Deus. Uma vez eu disse uma frase dentro de uma igreja batista tradicional, que até hoje aquela frase impressiona a mim mesmo, porque eu a disse do profundo do meu coração, em um lugar em que eu não via estrutura de ensino para que eu dissesse aquela frase. Ficou todo mundo me olhando com os olhos rebolando no meio da face. Eu disse assim numa reunião: eu não descansarei enquanto não ver a minha vida 24 horas empregada no serviço de Jesus Cristo. Não tinha estrutura para dizer aquilo. Como que uma pessoa de 2 anos de igreja batista vai dizer um negócio desse? No meio de tantos diáconos com 35, 40 anos de igreja que nunca ousaram pronunciar uma frase que chegasse perto dessa. Eu, saído da macumba, saindo do catolicismo, saindo de adorar o diabo, fui para dentro da igreja batista e ousei dizer uma frase dessa: não descansarei enquanto não ver a minha vida 24 horas empregada no serviço de Jesus Cristo. Olha onde eu cheguei. E eu cheguei. Se não cheguei para os outros, pelo menos para você que está sentado aí, eu cheguei. Então, meu irmão, seja firme, seja constante. O que você quer que Deus realize na sua vida? Qual a sua vontade para esse Deus? Deus precisa de gente? Precisa. Ele pode contar contigo?
Deus precisa de muitas coisas nessa terra, porque Ele quis precisar, não que Ele dependa, não que Ele não possa pular a nossa existência e ir adiante, não, mas Ele quis nos incluir nos seus projetos. Se Ele quis nos incluir, eu não vou perder esta oportunidade. Deus faz uma convocação no verso 2, ele diz assim: ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Deus convocou os céus e a terra para ouvir o que ele vai proclamar. Ele vai proclamar uma coisa a respeito de Judá, cuja capital é Jerusalém. Qual é o projeto de Deus com Judá, com Jerusalém? Qual o projeto de Deus com Israel? É que ele fosse luz para todos os povos e testemunho para céus e terra. Esse era o projeto de Deus. Mas agora, como Deus vai dizer, eles estão pisando na bola e Deus vai fazer o quê? Vai trazer um juízo para eles. Então, da mesma maneira como Deus convocaria céus e terra para mostrar a sua grandeza e a sua glória na vida de um povo, agora ele convoca os mesmos céus e as mesmas terras para contemplar a desgraça na vida desse mesmo povo. Porque a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Abre um pouquinho mais esse som, abre. Então ele convoca céus e terra, porque diz assim: o Senhor é quem fala. Eu pergunto, você crê que o Senhor fala? Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Irmão, Deus te engrandeceu? A mim ele me engrandeceu. Por quê? Eu estava escravizado na macumba, eu estava escravizado no satanismo do catolicismo, eu já estava a ponto de crer na reencarnação, eu já estava a ponto de tantas besteiradas que existem nesse mundo, tantas doutrinas malucas, loucas, trazidas, vamos assim dizer, inspiradas pelo diabo, arquitetadas por Satanás, e ele me libertou, ele me engrandeceu. Ele me tirou da lama, do charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e me deu um novo cântico. Eu já não canto mais, deu meia-noite, tranca-rua, vai correr a gira, pombagira está girando na esquina. Eu não canto mais isso, eu canto que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história, ele me engrandeceu. Os pais de santo encontravam-se com eles no meio da rua, ajoelhava para beijar-lhes as mãos. Ele me engrandeceu, ele me tirou dessa humilhação, ele me tirou desse escárnio, dessa zombaria, ele me tirou de debaixo das patas do diabo para pisar na cabeça do mesmo. Ele me engrandeceu e não fez nada por você. Você ainda carrega um cordãozinho da Virgem de Fátima no teu pescoço? Da Aparecida do Norte? Isso que antes você reverenciava para a tua destruição, hoje você pisa, zomba, cospe, escarneia dessas coisas. Ele te engrandeceu, porque ele abriu os teus olhos, o teu entendimento, te deu sabedoria, te trouxe a luz da glória da sua palavra, que antes, nas outras religiões, você considerava a Bíblia até um livro maldito, até um livro satânico, você dizia que a Bíblia era, como eu ouvi as pessoas à minha volta na época dizer: não mexe com esse livro não, que esse livro é do diabo, quando eu estava mergulhado, caminhando em espiritismo, e até no catolicismo, porque para eles realmente a Bíblia é um livro do diabo, porque você pode pegar a verdade e deturpá-la. Aí Deus vem e está dizendo aqui: eu criei filhos e os engrandeci, e cá entre nós, mas como engrandeceu, e engrandeceu muito. Nós tínhamos até fome, e hoje? Hoje, meu irmão, a tua mesa pode estar vazia, mas tu sente e se alimenta, porque o Senhor Deus que manda o maná é o mesmo, vivo, poderoso.
Hoje não falta. Você passa pelo vale da sombra e da morte, mas você ouve a voz que te alimenta e te sustenta. Não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Então Deus, eu engrandeci filhos, mas eles estão revoltados contra mim. Como é que se revolta contra Deus? O Senhor diz, guarda os teus pés quando entrares nos meus atos. Você tem guardado? A Escritura diz, põe anjo à porta dos meus lábios. Você tem se preocupado com isso? Existem muitas maneiras de estar revoltado contra Deus. É simplesmente fazer o que Deus não aprova. Agora, tem gente que não está nem aí. Não, eu estou certo. Se eu estou certo, sem que Deus diga que eu estou certo, eu posso estar errado. E se eu estiver errado, achando que eu estou certo, só me restaurar a sepultura. Ele diz, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. A que Deus considera o seu povo? A que Deus iguala, melhor dizendo, o seu povo? O boi conhece o seu possuidor, quer dizer, o boi reconhece que tem acima dele um dono. O boi reconhece o seu possuidor, ou seja, ele reconhece que ele é um servo. E diz, e o jumento reconhece o dono da sua manjedoura. O boi reconhece que é servo e o jumento reconhece que tem que ser alimentado. Aí ele diz, mas Israel não tem conhecimento. Israel não tem conhecimento de quê? De que acima dele reina um Deus poderoso e que acima dele reina alguém que o pode alimentar e sustentar. Irmão, se nós tivermos consciência real de quem é Deus, a nossa preocupação do amanhã não existirá. Nós apenas diremos que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? É só isso que nós vamos declarar mediante o conhecimento desse Deus único, desse Deus vivo e poderoso. A vereda do justo, o que acontece com ela? Ela vai brilhar. O que vem pela frente não interessa, ela vai brilhar. O que vai acontecer não importa, eu vou triunfar. Porque eu reconheço que Deus é o meu Senhor, Deus é o meu sustentador. Agora Deus diz assim, céus, terra, venham cá, eu vou dizer para vocês, olha, o boi e o jumento são mais inteligentes do que o meu povo. Irmão, você está ouvindo essa mensagem, você pode dizer assim, Deus está falando isso, mas não será assim comigo. O teu futuro, meu irmão, não depende só de Deus, não. Nós somos seres livres e temos escolhas, e temos as nossas determinações a fazermos. Faraó, mesmo diante de todos aqueles sinais, se obstinou e determinou que não deixaria sair Israel. Precisou ser abatido daquela maneira horrível. Precisou ter uma nação quase inteiramente destruída por causa da sua obstinação. Mas a vontade de Deus foi feita. Então entenda, a vontade de Deus sempre será feita. Irmãos, uma vez eu estava caminhando no bairro de Santo Cristo, com um seminarista, que depois se tornou pastor, porque tem igreja por aí que pensa que quem faz seminário é pastor. E nós estávamos, eu e esse jovem, na época mais velho que eu, caminhando pelo bairro, e começamos a conversar sobre a palavra de Deus, e ele abriu a palavra
assim, desanimado, dizendo, não, as pessoas não querem ir para a igreja, as pessoas não aceitam a palavra. Mas também fazer o quê? Já está escrito aqui mesmo. E ele começou a falar de cristãos e disse, já está escrito aqui, abriu a palavra e me mostrou, aqui ó, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quando ele leu aquela palavra, eu dentro do meu espírito, eu disse para mim mesmo, pois o meu não esfriará. Amém, meu irmão? Eu disse para mim mesmo, pois o meu não esfriará. E hoje lá se vão 22 anos passados em que eu disse isso, e isso constantemente vem à minha memória, e isso me dá uma força incrível em que eu digo, o meu não esfriará. E depois analisando esse texto e pregando em muitas igrejas, eu dizia, irmãos, está escrito o quê? Por se multiplicar a iniquidade, aí todo mundo, o amor de muitos esfriará. Mas está escrito o amor de todos? Se não está escrito o amor de todos, eu não tenho que estar entre esses muitos. Eu preciso estar entre os poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Se o reino dos céus fosse para muitos, fosse para todos, a porta não seria estreita e o caminho apertado. Você segue e Deus vai continuar falando. Eu quero pular com você para o verso 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Ora, mas quando Deus começa, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de quem? De Judá e de Jerusalém. Aí ele diz, ouve céus, dá ouvidos terra, o Senhor que fala, eu criei o quê? Filhos, e eu os engrandeci. Então Judá, Jerusalém, esses filhos que ele engrandeceu, no verso 4 ele diz, ai desta nação pecaminosa, deste povo carregado de iniquidade, desta raça de malignos, desses filhos corruptores que abandonaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Irmão, dá para você entender que não existe projeto de Deus nos que voltam para trás. Você deu para entender que o chamado de Deus da sua vida a este ministério é que daqui você vai até a morte com Cristo. Não dá para você voltar atrás. Você entendeu isso nesta última dispensação? Neste chamado gloriosíssimo de Deus, em que sobre nós é o que está escrito, os últimos serão os primeiros. É sobre nós o galardão que está proposto para esta última geração é superior à da primeira. Eles receberam unção para curar enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios. Eles receberam esta unção, mas eles não receberam a unção para usar palavras a tal ponto como que nós fazemos hoje. Eles atingiram muitos, mas nós atingimos muito mais. Nós temos internet, que eles não tinham. Eles cumpriram o projeto deles, mas o que nós fazemos hoje não podia ser cumprido por eles. Por isso diz Hebreus que eles, sem nós, jamais seriam aperfeiçoados. Eles deram início a uma obra, mas nós daremos o fechamento de uma obra. Nós vamos fechar a dispensação da era da igreja. Deus está dizendo, ai desta nação pecaminosa, deste povo carregado de iniquidade, desta raça de maligno, desses filhos corruptores que abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Blasfemaram do Santo de Israel? Com que frase? Não sou eu que estou dizendo que eles blasfemaram do Santo de Israel, não. É o próprio Deus, através do profeta, que está dizendo, eles blasfemaram de mim. E eu pergunto, com que frase? Procura no ministério desses reis aqui as palavras do povo. No ministério de Uzias, de Jotão, de Acás, de Ezequias, reis de Judá.
procura as palavras do povo, você não vai achar nenhuma blasfêmia contra Deus, nenhuma! Eles não estão dizendo que Deus é maldito, eles não estão dizendo que Deus é mentiroso, você não vai achar expressões. Mas aqui diz, eles voltaram para trás. Quem volta para trás é que não tem fé no Deus vivo. Eles faltaram com a fé deles. Quer ver o que eles fizeram? Olha no verso 8. Nós vamos seguir e você vai descobrir. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O que é Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra não são palavras. Sodoma e Gomorra são atos. Uma pessoa pode pecar sem palavras, com os seus atos. Então, não são expressões do povo que diziam que blasfemaram do Santo de Israel, eram atos que eles tinham lá no meio de si, em que Deus está dizendo, em que o profeta está dizendo, se Deus não tivesse feito alguma coisa no nosso meio, nós seríamos semelhantes a quê? A Sodoma e a Gomorra. Ora, mas esse não é o povo de Deus, aquele povo pelo qual Deus brigou, aquele povo pelo qual Deus fez coisas tremendas. No reinado de Ezequias, ele falou, esse povo aí não vai lançar uma flecha nessa cidade, soltou um anjo e matou 185 mil, este povo que viu esta glória, foi o mesmo povo que o profeta está dizendo, nós teríamos nos tornado como Sodoma e Gomorra. Irmão, você está de pé? Cuide para que você não caia. Não seja um eletrocardiograma não, porque na hora que o ponteiro cair embaixo, pode ser que não levante mais. Não há mais tempo para esta obra, para nós ficarmos dando tempo. Nesses últimos dias, Deus vai estar operando muito rápido na vida de pessoas que vão chegar neste lugar. Muito rápido. Virá o chamado, virá o projeto, ou se enquadra ou está fora. Isso vai ser sentido muito rápido. E digo uma coisa, Deus vai trazer muita gente a este lugar. Deus vai trazer muita gente a este lugar, meu irmão, para provar rapidamente os que vão se enquadrar e os que não vão se enquadrar. Uma dica que eu vou dar dando para toda a igreja desde já. Irmão, não ouses fazer. Venha para este lugar para cooperar. Não ouses pensar que o seu nome vai ser destacado. Não ouses pensar que eu vou citar o seu nome aqui para te engrandecer, para dizer que Deus está te usando, para dizer que você é o destaque. Não ouses pensar nisso. Neste púlpito, nessa igreja, só cabe destaque a um nome, se chama Jesus Cristo. Não cabe destaque a nomes humanos nesse lugar. Portanto, se a sua mentalidade é se destacar, pode pegar a sua Bíblia e seguir o caminho da sua casa, porque você não vai sobreviver. A parabólica que Deus botou aqui nos meus sentidos, quando detecta isso, eu corto mal pela raiz, eu puxo o tapete. Exaltação só a Jesus Cristo. É para isso que fomos chamados. E Deus vai trazer pessoas a esse ministério. Vai trazer, vai chamar para o serviço, não se enquadrou, vai mofar no banco até perder as forças de chegar até este lugar. Venha com a mentalidade de ser sujeito à obra e não de ser senhor dela, porque esta obra já tem um Senhor e se chama Jesus Cristo. A filha de Sião foi deixada, foi largada, e o profeta diz assim, nós teríamos nos tornado, sabe como? Sodoma e Gomorra. Mas ele diz o seguinte no verso 9, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado o quê? Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado, meu irmão, cá entre nós, geração Jesus Cristo.
A igreja hoje não teria nenhum ponto de referência se não fosse geração Jesus Cristo. Não existiria evangelho hoje sendo pregado se não fosse geração Jesus Cristo. O Marco Feliciano lá lutando contra a bicharada, contra os homossexuais, tendo 14 igrejas, estava se lamentando, estava reclamando porque nenhum membro saiu na sua defesa. Um homem que tem 14 igrejas não encontra apoio em um sequer. Ainda questionou, ainda reclamou, ainda criticou que pessoas estavam mandando e-mailzinho para ele dizendo: pastor, estamos orando para você. Ele falou: conversa fiada, estão embutidos, estão escondidos, tem medo de mostrar a cara. E ele ainda disse mais, passou a respeitar o movimento homossexual, porque disse que eles têm disposição que crente não tem. Claro, ele não conhece geração Jesus Cristo. Ele não aprendeu conosco. Ele não teve humildade quando recebeu os nossos CDs e quando recebeu os nossos trabalhos. Ele não teve humildade de vir sentar nesses bancos para aprender com quem recebeu do Senhor, com quem está disposto não a coletar dinheiro, mas coletar sangue para apresentar num cálice diante do Todo-Poderoso. Ele não aprendeu conosco, então ele tem que lamentar lá, as 14 igrejas dele não vale um membro da geração Jesus Cristo. Nós não trabalhamos por dinheiro, nós trabalhamos para que a glória de Deus seja salpicada com o sangue dos justos. Esse é o nosso trabalho. E quem não entende isso, não faz parte deste ministério. Mas está dizendo aqui, olha, se Deus não tivesse deixado, sobreviventes. Sabe o que eu tenho a dizer para você, meu irmão? Seja bem-vindo, sobrevivente. Olha de onde Deus te tirou, meu irmão. Olha para trás. Olha de onde Deus te tirou. Valoriza isso. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Bota a boca no pó para que haja esperança, clama por misericórdia, por compaixão, declara a ti mesmo como um barro inútil, necessitando ser remodelado pelas mãos do oleiro. Não adianta querer se engrandecer, não adianta dizer que tem razão. Razão quem tem é Deus no que ele fala. Nós somos todos errados e a nossa justiça é um trapo de imundícia. Sabe o que a igreja no Brasil teria se tornado? Sodoma e Gomorra. Só que hoje nós podemos dizer: a igreja tal é isso e aquilo. Não confunda a igreja tal com geração Jesus Cristo. Não confunda o Deus da igreja tal com o Deus da geração Jesus Cristo. Não é tudo evangélico? Não é não. Existe uma diferença muito grande. Qual a diferença? Vinde e vede. Amém, meu irmão? Eis a realidade. Então, você, meu irmão, você é um sobrevivente. No meio do que a igreja foi se transformar, Sodoma e Gomorra, uma apostasia generalizada. As igrejas, vamos chamar de igreja por força de expressão para entender, igrejas evangélicas se transformaram em fábricas de ídolos, semelhante à própria igreja católica, templos de Satanás. A igreja católica tem as suas próprias fábricas de vela, as suas próprias fábricas de fitas, de terço, as suas próprias fábricas de santinhos, de emblemas, de tudo isso. E as igrejas evangélicas fizeram a mesma coisa, criaram as suas próprias fábricas. E igrejas outrora santas passaram a se espelhar em templos de Satanás. Quando esse templo de Satanás da Universal começou com corrente, com campanha da prosperidade, igrejas que antes eram dignas, assembleias batistas e outras coisas mais, passaram também a fazer a mesma coisa. E eu perguntei certa vez a um sublíder de uma igreja batista: a igreja batista nunca fez campanha nem corrente? Por que vocês estão fazendo isso agora? Não, porque olha a multidão da Universal. Se deu certo lá, a gente está fazendo também. Quem sabe não vai dar certo com a gente?
Deu certo aonde? Porque os templos de Satanás crescem em número, a igreja tem que buscar as mesmas coisas? Quem foi que disse que a igreja tem que crescer em número? O que eu estou pregando aqui sozinho, se não tivesse ninguém aqui, eu estaria pregando do mesmo jeito e postaria na Universal, postaria na internet e teria o mesmo efeito. Não precisava ter ninguém aqui dentro. O Deus que me sustenta com a oferta, com o dízimo de vocês, é poderoso para me sustentar sem a oferta e sem o dízimo de vocês? Ou não é? Só que a igreja, meu irmão, cegou-se, a igreja caiu em desgraça, desgraça profunda. Mas você tem que glorificar a Deus dizendo: eu sou um sobrevivente. Já que você é um sobrevivente, meu irmão, não deixe que nada te destrua. Já existe uma grande vitória na sua vida em ser um sobrevivente. Olha para a igreja da onde você saiu. Volta lá para fazer se é que vão olhar para a sua cara, volta lá. Diz assim: oi irmão, vim tomar um cafezinho contigo aí. Tenta conversar de coisas espirituais com os irmãozinhos das igrejas de onde vocês saíram. Vê se o papo de vocês combina mais, vê se há mais entendimento, vê se há mais compreensão, vê se você não vai sentir uma profunda nostalgia e repulsa de ver tão vazio em um ser humano. Espiritualidade zero. Sabe por quê? Porque você é um sobrevivente. No verso 10 diz: ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto de holocaustos e de carneiros, de gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quer dizer, pessoas confiadas no seu próprio poder aquisitivo. Como é que é? A lei diz: uma oferta. Está aí a minha oferta, está aí o meu novilho, está aí o meu carneiro, está aí o meu bode, está aí o meu boi. Eu tenho dinheiro, isso aí não vai me fazer a mínima falta. Deus falou assim: isso aí não é povo meu não. Isso não é povo meu não. Aí quando vem Jesus diz assim: estão vendo essa viuvinha pobre aí? Vimos essa que não deu nada? Não, ao contrário, ela deu mais do que todo mundo. Ela deu do seu sustento, e os outros deram das suas sobras. Vai, irmão, eu quero te desafiar a fazer o que eu fiz um dia na minha vida. Não dê para Deus do que te sobra, não. Dê para Deus do que te falta. Uma vez eu estava numa igreja, e a igreja era pobre, começando. Deus me levou para aquela igreja para ajudar. E quando eu cheguei naquele lugar, eu olhei as condições da igreja, eu falei assim: Senhor, essa igreja precisa de ajuda. Além do meu dízimo, eu tenho que dar mais alguma coisa. Eu fiz ali o meu trato com Deus, além do meu dízimo, eu dava mais R$50. Isso, irmão, isso tem quase 20 anos atrás. Vamos dizer aí uns 16 anos atrás. R$50 tinha o seu valor. E eu não dei de sobra, era um trato. E surgiu uma situação no meu emprego, isso foi entre eu e Deus. Surgiu uma situação no meu emprego em que estava previsto que eu seria demitido, eu seria mandado embora. E quando eu olhei o que eu ofertava para aquela igreja, conhecendo a necessidade da igreja, porque eu tinha convívio com a liderança da igreja, eu conhecendo a necessidade da igreja, eu vi que eu sendo demitido, a ajuda, entre aspas, essa ajuda que eu prestava na igreja, isso ia fazer falta à igreja. E eu clamei a Deus: Deus, não me deixa ser demitido agora não, para que a igreja não fique em falta. Depois que a igreja não tiver mais necessidade, quando o Senhor trouxer mais pessoas para a igreja, que as ofertas aumentarem, que a igreja puder pagar o seu aluguel, puder tocar a sua vida, aí não tem problema, aí eu posso ser demitido. E assim foi.
Amém, meu irmão? Ou seja, você não tem que dar para Deus do que te sobra, dá do que te falta, dá daquilo que você, sabe, irmão, está dentro dos conceitos de Deus, vai glorificar a Deus, faça, porque nunca ninguém deu alguma coisa para Deus e ficou em falta. Você conhece alguém? Para Deus, não vai confundir por aí, as pessoas estão dando para o diabo, estão querendo ser abençoadas por Deus. Tem muito disso por aí. Tem um monte de gente aí entrando em questões jurídicas contra a Universal, Mundial e Graça e esses antros todos de Satanás, porque eles achavam que estavam dando para Deus. Agora viram que na verdade estavam dando para o diabo. Aí estão montando um monte de briga jurídica por aí. Agora, para Deus, ninguém nunca deu para Deus e ficou necessitado de nada. Ao contrário, o Senhor Jesus ainda diz, é dando que se recebe. Nós sabemos de uma coisa, Ele é fiel sobre a sua palavra. Então, Deus aqui está dizendo, vocês, príncipes, quer dizer, são líderes, né? Príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, povo de Gomorra, de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor, estou farto de holocausto, de carneiros, de gordura de animais cevados, não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Aí ele diz, quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar nos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação e também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, a minha alma os aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva, sejam íntegros, sejam justos, é isso que diz a lei do Senhor. Agora, não adianta ofertas, sacrifícios e o caráter. Deus termina esse parágrafo aqui, aonde eu parei, pelo menos, Deus está mostrando o caráter, porque olha no verso 17, ele diz assim, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva. Sabe por quê? Porque o povo de Deus estava nem aí para a causa dos outros. Os líderes, os sublíderes e o próprio povo não questionava nada. O opressor, eles não tocavam no opressor. O direito do órfão, eles não eram órfãos, deixa para lá o órfão. Eles não tinham viúvas, deixa para lá a viúva. Deus está dizendo assim, lutem pela causa dos outros. Já é o conceito embutido da revelação de Jesus Cristo, que viria não para morrer pelos seus próprios pecados, mas pelo pecado dos outros. Não para fazer a sua própria justiça na sua própria pessoa, mas para se tornar justiça nossa. E ele está dizendo aqui, vocês têm que dar ouvidos e atender e defender o direito dos outros, o direito do órfão, o direito da viúva. Lutem por justiça. A justiça não é pela minha própria casa, a justiça é por tudo aquilo que é injustiça. Eu tenho que lutar por tudo que eu vejo que está errado, tudo que está ao meu alcance, tudo que Deus me manda tomar partido, me envolver. É o que Deus está dizendo. Aprendam a fazer o bem. Aí ele diz, atendei à justiça, repreendei ao opressor. Quantas vezes nós dizemos coisas tipo, se fosse comigo. Meu irmão, não tem se fosse comigo. Eduardo Benques, o homem que se envolveu com a nossa causa, se ele dissesse, se fosse comigo, não poderia ter sido um instrumento nas mãos de Deus?
Eu colhi, dado por Deus, daquilo que eu sempre semeei. Porque é dando que se recebe, é semeando que se colhe. Sempre haverá no mundo alguém levantado por Deus para lutar as minhas causas, porque eu me envolvo com as causas dos outros. Quando eu era criança, minha mãe brigava comigo, me batia, se aborrecia e dizia: menino encrenqueiro, vive se metendo na confusão dos outros. Eu me metia mesmo na confusão dos outros. Quebrei a cabeça de um bocado de gente maior que eu nessa cidade. Quebrei mesmo. Porque eu não tolerava ver um marmanjo de 16 anos dar cascudo num moleque de 12, de 11. Aquilo me corroía a alma. E quando um dizia assim: ó, qualquer hora eu vou te pegar, hein? Eu dizia assim para ele: me pegue num lugar onde a rua não tenha pedras. Nunca ninguém me pegou, porque todas as ruas tinham pedra. E cá entre nós, eu tinha uma disposição para atacar pedra que eu não queria saber onde ia pegar. A injustiça sempre me corroeu. Talvez seja por isso que hoje eu seja um pregador do Evangelho. Agora, tem gente que diz: não é comigo, não é problema meu. Meu irmão, isso já foi dito, olha, ao longo da história aí, ó. Tem um escritor que escreve um livro dizendo assim: quando Hitler começou a perseguir os judeus, a minha nação disse assim: é com os judeus, não é problema meu. Hitler dominou os judeus e partiu para aquela outra nação que ele quase dizimou, fechou as bibliotecas. Como é que chama aquela nação? A Polônia. Aí Hitler dominou os judeus, pulou para a Polônia. Aí ele diz assim, o escritor: a minha nação disse assim: é com a Polônia, não é problema meu. Aí Hitler veio dominando de nação em nação, e a nação dele dizendo: não é problema meu, não é comigo, não é problema meu, não é comigo. Quando Hitler dominou tudo, só faltava a nação dele. Quando ele quis se defender e pedir ajuda, não tinha quem pedir ajuda, estavam todos dominados. E ele teve que ser massacrado também por Hitler e ver a sua nação pisada. Irmão, seja esperto quando você vê a primeira injustiça se levantar. No primeiro lá da fila, você sendo o último, vai para frente! Vai lutar, vai guerrear com os pobres, com os oprimidos, com os que precisam de defesa. Deus só põe lá no alto, Deus só levanta quem se preocupa com os que estão lá embaixo. Deus está dizendo aqui: vocês veem os órfãos aí, vocês não fazem nada. Vocês veem as viúvas, vocês não fazem nada. Sabe o que vocês são? Vocês são que nem o povo de Sodoma e Gomorra. O povo de Deus é aquele que tem fome e sede de justiça. O povo de Deus é aquele que se corrói com a injustiça como se fosse uma faca atravessada na sua garganta. Se amanhã depois eu tiver que pleitear a causa de Marco Feliciano, eu vou pleitear. Se eu tiver que pleitear a causa de um inimigo meu, como Silas Malafaia, eu vou pleitear. Se eu ver injustiçado a qualquer um que seja, até um satanista, se eu ver injustiçado dentro dos determinados fatos e quadrantes, eu pleiteio a causa, eu luto. Luto por toda a causa de injustiça, que o meu Deus me dê a direção, com todo prazer e alegria, porque foi para isso que eu nasci, para ser sal da terra e luz do mundo. A nossa mensagem dessa noite, ela iria abranger muito tempo, ela é muito grande. Vamos seguir aqui um pouquinho o verso 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Quando que Deus faz essa promessa, esse convite à graça? Depois que ele diz: aprendei a fazer o bem, atentei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva. Aí ele diz: arrazoemos, diz o Senhor. Aí os vossos pecados vão se tornar
como a escarlata, ainda que sejam como a escarlata, vão se tornar brancos como a neve. Quando? Quando eu passar a lutar pelo direito dos outros. Não está falando de eu lutar pelos meus próprios direitos. Eu receberei a graça de Deus quando lutar por direito dos outros. Irmão, cá entre nós, tem que ser muito valente para se meter na causa que é dos outros. Tem que ser muito valente para se envolver com o problema dos outros. Tem que ser muito valente. Nesse morro aqui onde eu fui criado, rodeado de traficante, sentindo o cheiro de maconha e vendo gente cheirar cocaína em cada esquina, em cada passo que dava, nesse lugar aqui, eu nunca me calei para traficante. Enquanto os traficantes passavam por aí e davam bom dia a todo mundo, e todo mundo fazia questão de levantar as duas mãos, bom dia, meu filho! Um dia eu estava lá com uma turminha de jovem, quando passou um cara lá, que eu nem sei quem é, nunca conheci traficante, sempre conheci por nome. Eu conheci vários nomes de traficantes que tinham no Santo Cristo, na Providência, mas na cara eu nunca soube identificar nenhum. Mas os meus colegas todos conheciam. Quando passava, eu lá na minha, um dia um falou assim, rapaz, tu não cumprimenta o cara não? Eu falei assim, que cara? Aquele tal, fulano de tal. Falei, aquele ali que é o fulano de tal? Falou, tu não cumprimenta não? Eu falei, eu não, se eu cumprimentar ele, ele pode pensar que eu tenho medo dele. Quem foi que Deus sustentou até hoje? Quem não tem medo do diabo, meu irmão. Quem tem medo do diabo se torna escravo dele, mas quem teme a Jesus Cristo, deste se torna servo. Nunca deixei de pregar contra traficante, e tantos que tiveram medo deles caíram pelas suas armas, pelas suas armadilhas, mas eu estou de pé, e até aqui me ajudou o Senhor. Para nós encerrarmos, em virtude do nosso tempo, vamos ler porque você vai receber a mensagem. Diz no verso 21, como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escória e o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel, tomarei satisfações aos meus adversários. Não esqueça, adversário é o povo de Deus. E vingar-me-ei dos meus inimigos. Esses inimigos são o povo de Deus, de Judá e Jerusalém. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei com potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo metal impuro. Restituir-te-ei os teus juízes como eram antigamente, os teus conselheiros como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Eu te pergunto, quando que isso aqui vai tomar cumprimento? No milênio. Esta era uma promessa para já. Israel deveria estar vivendo isso aqui como glória e luz para todos os povos, mas não viram esta glória. E uma minoriazinha esmagadinha que vai sobrar das patas do diabo no reinado do anticristo, vai ver Jerusalém se transformar novamente num cálice para todas as nações, numa glória tremenda, onde juízes serão restaurados, governadores de Jerusalém serão restaurados. Ela voltará a ser uma glória, mas lá na frente, desde que isso foi escrito, olha quanto tempo já se passou. Já se passou mais de 2.000 anos, 2.750 anos se passaram desde esta promessa. Cadê ela? Meu irmão, seja uma pessoa esperta quando Deus te fizer uma promessa, que ela não fique esquecida para os teus descendentes, nem para a sua geração, que você pague o preço
preço que for necessário, mas que você veja cumprida a glória de Deus na tua vida. Não se iluda, meu irmão. Pague preço. Saia daqui hoje, vai para o teu canto, vai para o teu quarto, dobra os teus joelhos, busca a face de Deus. Amanhã, quando você acordar, você tem que determinar, você tem que olhar para o relógio e dizer assim: quando esse ponteiro estiver aqui, até que ele chegue aqui, eu vou estar estudando Bíblia, eu vou estar falando com meu Deus, eu vou mudar a minha vida. Mude a tua vida, meu irmão, senão Deus a mudará e jogará ela dentro de uma sepultura. Ou você muda a tua vida para melhor, ou Deus muda a tua vida e joga ela dentro de uma sepultura. Para que Deus amanhã não possa virar para nós e dizer, ainda que hoje somos povo de Deus, para que Ele não possa dizer, inimigos, homicidas, adversários. Mas se você perguntasse, como Jesus veio e perguntou, né? Ele disse, nós temos por pai Abraão. Nós somos amigos de Deus. Aí Jesus falou assim, vocês estão tão cegos, mas tão cegos, que nem entendem que o pai de vocês é o diabo. Não deixe, irmão, que a sua vida seja um ponto cego hoje, um ponto cego amanhã, um ponto cego depois, um ponto cego depois, e de ponto em pontos cegos, daqui a pouco, você não enxerga mais nada. Então hoje, ressuscita-te dentre os mortos e deixa Cristo te iluminar. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Poderoso Deus, eis aqui reunida diante de Ti, Senhor Deus, a Tua igreja, Senhor Deus. Pai, nós sabemos o tempo que se aproxima, Senhor, mas também sabemos que ainda há uma esperança. Ainda há uma chance, Senhor Deus. Pai, e nessa noite nós possamos aproveitar, Senhor Deus. Tirar proveito, Senhor Deus, do banquete que nós nos alimentamos, Senhor Deus. Pai, querido e amado, sustenta com a mão forte o Teu povo, Senhor Deus. Ensina-nos, ó Deus, a não desperdiçar o bom alimento, Senhor Deus. Ensina-nos, ó Deus, a reter a Tua palavra no nosso coração, Senhor Deus. Ensina-nos, ó Deus, a dar valor à Tua palavra antes que o fim chegue, Senhor Deus, e tudo seja perdido, Senhor Deus. E vale, Senhor Deus, correr e depois ser desclassificado, Senhor Deus. Por isso, nessa noite, Senhor Deus, nós pedimos, Senhor Deus, a Tua graça, Senhor Deus, a Tua mão forte sobre a Tua igreja, Senhor Deus. Nessa última oportunidade, Senhor Deus, o Teu Espírito tem falado claramente à igreja, Senhor Deus. Pai, que todos possam ser participantes, Senhor Deus, desse bolo, desse alimento, Senhor Deus, e os Teus anjos recortem nessa noite, Senhor Deus, e nós possamos nos alimentar com Ele, Senhor Deus, e seja para a Tua bênção, e seja para a nossa também, não para a nossa perdição, Senhor Deus. Por isso, Senhor, eu Te entrego a minha vida e a vida de cada um aqui, Senhor Deus. E realmente, Senhor Deus, nessa noite, Senhor Deus, nós possamos ver essa palavra como pelo menos uma das últimas oportunidades, Senhor Deus, da gente realmente se enganjar, Senhor Deus, nessa guerra, Senhor Deus. Ó Pai querido, nós Te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade de orar, de clamar e de receber de Ti esse banquete nessa noite, Senhor Deus, em o nome de Jesus. Amém. Tem alguma coisa para passar, irmão? Alguma coisa para passar? É ainda a visão que eu tive sobre um grande bolo que o Senhor mostrava entre os anjos.
curioso, eu posso ver os anjos fazer isso. Eles repartiam o bolo em fatias e todo mundo era servido desse bolo. Todo mundo era servido desse bolo. A diferença é o seguinte, e uns comeriam ele e o seu entendimento abria e eles conseguiam passar adiante, dar um passo à frente. E outras pessoas comiam do mesmo bolo, com fatias exatamente iguais, mas passavam para recuavam, e agora vão passando mal e desaparecendo. Desaparecendo. Então, a visão é essa, a visão do bolo repartido por vários anjos. E toda a igreja comia. Uns comiam, se sentiam bem, seu entendimento se abria e elas caminhavam avante, para frente. Outras não, caminhavam para trás e desapareciam. Essa foi a visão que o Senhor me deu. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Vamos encerrar então, adorando a Deus. Olha, filha, eu sempre te amei. Minha mão te guarda com carinho. Por você ao mundo eu me entreguei. O Calvário eu enfrentei, pra não ver você sozinho. Aquela dor foi grande, mas o amor ainda foi maior e bem mais forte. Nas mãos do inimigo eu te vi, e por isso eu vim aqui, pra mudar a sua sorte. Eu abro as portas do meu paraíso e te espero com um sorriso. O meu lar também é o teu. Quem eu amo jamais fica esquecido. Meu amor não é fingido. Eu vou te levar pro céu. O meu amor é bem maior que o oceano, e nos meus planos, filho meu, você está. Na minha agenda tem seu nome, força do mal não te consome, eu te guardo por onde você passa. O meu amor, filho meu, na minha agenda tem seu nome, força do mal não te consome, eu te guardo por onde você passa. Eu te guardo por onde você passa. Eu te guardo por onde você passar. Deus único, Deus soberano, Deus vivo, nós te glorificamos nesta hora, te bendizemos, Deus. Entregamos a ti a nossa vida, Senhor. O Senhor disse que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porém, não se aperfeiçoa na nossa rebeldia, não se aperfeiçoa no nosso descaso, não se aperfeiçoa na nossa covardia, mas na nossa fraqueza sim. E o Senhor disse: diga ao fraco, eu sou forte. Portanto, ó Deus, ainda que não nos espelhamos na nossa força, nos espelhamos na tua. Portanto, se eu me espelho na tua força, Deus, não interessa a minha, porque grande é o Senhor dos exércitos. Assim, Deus, venha o teu entendimento, a tua graça, a vontade sobre cada um, porque o sonho do Senhor, o grande sonho do Senhor,
é de que nenhum se perca, mas que todos venham a pleno conhecimento do reino. Assim dá-nos a tua graça, Pai, em o nome do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, e o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces e preciosas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja na vida de todos aqueles que verdadeiramente querem lutar para atingir o centro da vontade de Deus. Os que desejam declaram: pois a vitória é nossa. Amém, irmãos. Vamos em paz, em nome de Jesus.